Olá, turma. Do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 68, Aguardemos. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisa vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje muitas vezes é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que tua esperança se erga sublime, em luminosa realização. Ou seja, ontem a gente estava falando sobre a melhor medida, que seria a paciência, né? Ter paciência não significa ficar parado esperando tudo acontecer. Não é bem assim, né? A paciência, ela é junto com a atitude, mas uma atitude equilibrada. Então, se é que nem ele colocou aqui, a água do poço, né? Se fica lá parada, né? Ela cria lodo, limo, né? Então, a árvore, ela tem a paciência de esperar pelos seus frutos, mas ela está em movimento, ela está em vida, né? Tudo aquilo que a gente não consegue resolver no momento, nós temos que ter a paciência de esperar o momento certo para resolver. Mas isso não impede que a gente vá fazendo outras coisas enquanto isso. Eu vejo pelas minhas atividades aqui de casa, né? Um exemplo bem tosco, mas eu vejo pelas atividades de casa. Antigamente eu limpava minha casa um dia inteiro. Dia inteiro. Pegava de manhã, quando era de noite já estava tudo terminado. Então eu tenho a parte do quintal na parte de cima da casa, eu tenho o quintal de fora que vai até a garagem, tem a lavanderia e tenho a casa. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Tudo isso eu dava conta num dia. Quando eu comecei a adoecer, eu percebi que eu tinha que dividir a casa em 3 dias. Né? Então eu pegava a casa num dia, quintal lá de fora com lavanderia, cachorro, outro dia e o quintal de cima, outro dia. Mas tem dias que eu tô ruim de saúde, que não tá muito legal, que eu levo semanas para concluir. Essa semana e a semana passada eu peguei para limpar a casa. Eu tô há 2 semanas. Aí eu começo e paro, começo e paro. Mas eu não paro de tudo. Se eu parar de tudo, vai criar teia de aranha, inseto, bicho, de tudo que é tipo aqui dentro, inclusive as baratas. Então eu não posso parar. Parar de tudo eu não posso. Mas à medida que dá, eu vou fazendo devagarinho, né? Quando iniciou a poliomielite, que eu não conseguia fazer as coisas, que eu não estava medicada, não estava sendo tratada, eu sentava e chorava. Eu falava, meu Deus, o que o senhor quer de mim? O que eu vou fazer daqui por diante com uma casa desse tamanho aqui, sozinha para cuidar, e eu não consigo fazer? O senhor quer que eu morra aqui no meio do mofo? No meio de bicho? Então eu conversava muito com Deus em forma até meio desequilibrada, porque eu só chorava, né? Aí ele foi me mostrando o caminho. Falou, não, Patrícia, tenha paciência. Não dá para você fazer mais do jeito que você fazia. Você vai ter que fazer devagar. Eu saía na rua, eu saía que nem uma doida. Né? Eu ia pro centro de Itaquá, centro de São Paulo, eu andava que nem uma doida. Entrava em loja, saía de loja, entrava, saía, pegava ônibus, descia degrau de ônibus. De repente, Patrícia não pode mais pegar ônibus. A última vez que eu peguei, há uns 6 anos atrás, o motorista deu um arranque, eu estava na porta, eu estava subindo o degrau e ele deu um arranque. Né? Que eles não têm muita paciência, grande parte deles, infelizmente. Eles acham que todo mundo tem saúde para se segurar em ferro, que tem, sabe Deus, né? Bom, bem, enfim. Eu sei que ele deu um arranque e eu fui para trás, quase que eu caí para fora do ônibus. Aí eu falei, eu não vou pegar mais ônibus, né? Eu gasto um pouco mais de dinheiro, tiro dinheiro de um lugar, coloco em outro, mas eu vou andar de Uber. Eu tive que achar um plano B. E a hora que o dinheiro acabar e que não der para andar de Uber, eu já tenho que começar a pensar o que eu vou fazer. Porque uma hora
pode acontecer, de não ter o dinheiro para pagar um Uber, e aí? Então a gente tem que estar sempre com o pé, né, a cabeça lá na frente, o pé firme aqui, e imaginando, se acontecer tal coisa, eu tenho que ter o plano B. Eu não posso entrar em desespero, eu tenho que estar equilibrado para resolver. Eu tenho que ter a paciência do que eu não posso. Francisco de Assis, eu não lembro agora direito qual foi o espírito que passou pra gente, né? Que a gente tem que ter a paciência para aquilo que não pode resolver, né? Ser resignado e esperar a tormenta passar para que a gente possa achar a solução daquela situação de uma forma equilibrada que não sofra e não faça ninguém sofrer. É uma tarefa fácil? Nenhuma gente, nenhuma. Se tiver alguma tarefa que Jesus passou para nós que fosse fácil, meu Deus, que beleza. A espiritualidade superior, eles devem olhar para a gente assim, imaginar um bando de criança largada num pátio correndo, dando cabeçada, chorando, esperneando. Aquelas crianças bem mimadas, eu acho que é tudo isso que a gente representa para a espiritualidade superior. E no mínimo eles devem olhar pra gente assim com aquela benevolência de um pai amoroso, de um irmão amoroso, mas ao mesmo tempo eles devem olhar como se fosse assim, meu Deus, um dia eu estive ali naquela situação, né? E é assim que eu espero que um dia eu chegue, né? Que eu esteja lá do outro lado, que eu consiga essa evolução, não vai ser dessa vez ainda, mas que eu consiga chegar nessa evolução que tanto eles prometem pra gente. E eu, do jeito que eu sou bagunceira, eu tenho certeza que do outro lado eu vou estar dando risada e ajudando, mas dando risada. Porque a gente faz muita caca. A gente, sabe, pela falta da paciência, da tolerância, pela falta do entendimento, pela falta da compreensão, a gente faz muita besteira, mas muita mesmo. A gente acorda fazendo besteira. A gente vai dormir fazendo besteira. O nosso pensamento o tempo todo ele não para. Se tem uma coisa que a gente não consegue travar, é o pensamento. Um professor de filosofia, há muitos anos atrás, ele falou pra gente na aula, tudo vocês conseguem controlar, mas o pensamento não. Eu vou falar pra vocês agora, não pensem em nada. Não é pra pensar em nada. Aí todo mundo estático, né? Ele falou assim, não, o corpo vocês podem mexer. Eu tô falando pensamento. Não mexa. Não é para pensar em nada. Todo mundo tá lá pensando. Não tem como você controlar isso, né? No mínimo, passava pela cabeça de todas nós ali, que era um grupo de mulheres na época, magistério, no mínimo passou pela cabeça de todas nós ali o seguinte, esse cara é doido. Como é que a gente vai conseguir controlar isso, né? Aí no mínimo, por que eu tenho que parar de pensar? Aí no mínimo, Senhor, para o meu pensamento. Eu não quero pensar em nada, mas eu tô pensando que eu não quero pensar em nada. Então, só pelo pensamento, nós somos muito atrapalhados. A gente já faz um monte de caca só pelo pensamento. A gente não precisa sair do lugar, gente. Já pararam para entender como que isso é profundo? Porque o nosso pensamento é o espírito. O nosso sentimento é o nosso espírito. E isso não tem como frear. O nosso espírito ele é ativo o tempo todo. Ele quer, ele deseja, né? E esse lado involuntário nosso, se a gente não conter com sabedoria, com conhecimento, né, buscando nas leituras, buscando em palestra, buscando na religiosidade, buscando nos melhores convívios, né? A gente não cresce, a gente não amadurece nunca. Aí continua sendo aquelas crianças mimadas, que a cada tombo cai no chão, chora, grita, esperneia, né? Eu não quero nada disso. Pois é, mas é o que você tem. Saiba lidar com isso, né? É o filho difícil, é um filho transviado, perdeu a noção do que é certo e do que é errado, é um marido que é mais bruto ou omisso, é uma esposa mais elétrica, né, até paranoica, é um companheiro, uma companheira difícil, né, de lidar, um pai, uma mãe que de repente não é o ideal, modelo para aquele filho, é um professor, é um policial, é um profissional, seja ele qual for, que não faz, não age de acordo com as suas promessas, os seus juramentos na hora da sua formação. Nós vamos ter casos e casos no dia a dia de situações e pessoas muito difíceis. E nós vamos ter que lidar com elas, né? Aí tem uma coisa que Jesus dizia, né?
O meu direito, ele vai até onde começa o direito do outro, né? Então, tem pessoas que no convívio, elas trazem o sofrimento para nós. Aí não adianta querer conviver. Aí você tem que... Não existe uma receita, né? Mas aquela pessoa que te traz o sofrimento, que você não consegue controlar aquele sofrimento, que te desequilibra de tal forma que você vê que travou, que é o que está falando aqui, você não pode ficar travado. Você está vendo que você não está indo adiante, que você não está conseguindo progredir diante daquela situação que a pessoa está te criando no dia a dia, aí é o momento de dar aquele... Opa, fica aí e eu fico aqui, né? Respeita, vai para lá e eu vou seguir para cá, né? É o momento das separações. Infelizmente, quando o sofrimento é muito grande, a gente acaba se afastando. A gente acaba buscando novos caminhos e aquela pessoa vai ficando para trás. Né? Tem um vídeo que eu vi na internet, que é um texto, inclusive, que se transformou em vídeo, que ele fala do trem da vida, né? Algumas pessoas sobem nos vagões, nas paradas, outras descem. Então, tem alguns momentos que a gente vai ter que pegar um outro trem, ou descer, ou esperar a pessoa descer na próxima estação. E não é porque você nasceu, cresceu naquela família que você vai ter que ficar naquela família eternamente. Né? Não é porque você conheceu uma pessoa, que você se envolveu com uma pessoa, que você vai ter que ficar eternamente com ela. Existem também os ciclos, né? Então, e as situações que são geradas pelo convívio com as pessoas, elas precisam concluir. E isso é fato. Todo ciclo tem que ter um final. E um final de preferência feliz, né? Porque se você termina com briga, com discórdia, se você termina com xingamentos, com aquele, né, uma terceira guerra aí, você está criando problema para a próxima encarnação, você está deixando o pacote aqui para pegar lá na frente. Então, o ideal é que os ciclos vão se fechando de uma forma natural, né? Olha, não dá, né? Segue teu caminho, eu vou seguir o meu, né? Olha, eu gosto de você, mas a convivência não tá legal, então vai você procurar uma pessoa que conviva bem com você, que eu vou procurar outra, né? E assim, no trabalho, em todos os lugares, do jeito que meu pai sempre falava, né? Do jeito que você entrar num lugar, você tem que sair. Você não pode entrar mal e sair mal, você não pode entrar mal, né? Se você entrar mal e sair bem, beleza. Agora, se você entra bem e sai mal, de repente você vai precisar daquela porta de novo. Então, o aguardemos que Jesus disse é aguardar diante das suas escolhas, né? Tenha paciência diante daquilo que você está produzindo. Não ter a paciência daquilo que você não está produzindo. Isso daí não vai acontecer, não vai dar fruto. Então, se você quer que dê fruto, plante. E tenha paciência que vai crescer. Cuida, vai aguando, colocando adubo, que a coisa dá certo. Agora você... Não, coloquei a plantinha lá e quero que ela vá sozinha. Algumas vezes até vai, né? Porque a natureza é maravilhosa, mas seria um tiro certo saber que você está cuidando. Aquilo ali é seu de verdade, é um fruto teu, do teu trabalho e da tua paciência de aguardar que o momento certo ela vai florir. Então, tudo na nossa vida, nós vamos precisar ter a paciência de aguardar as coisas acontecer. Deu para fazer? Vou fazer, beleza. Não deu? Aguarda, confia, que o momento certo você vai conseguir, né? Hoje, quando eu vou subir numa escada, eu falo, meu Deus, dá medo, porque a perna é molinha, né? Então, corre o risco de eu subir numa escada e capotar de lá. Eu subo o primeiro degrau, eu vejo que eu consigo subir o segundo, eu vou. Se no segundo eu sentir a perna amolecer, eu volto, desço e aguardo. Deixa a perna ficar um pouquinho mais firme, aí eu subo a escada de novo. Mas eu ficar parada, desculpa, e dizer, não vou mais subir, eu não faço isso não. Esse ano eu tive um momento assim que eu fui na praia, logo no começo do ano. E fazia muito tempo que eu não pisava na areia. Dá medo, porque eu não tenho equilíbrio na perna, né? Então, conforme você pisa assim, a perna, o lado do tornozelo para baixo, eu não sinto ele, o pé, né?
Então é perigoso você pisar em alguma coisa fofa e o pé virar. Aí eu falei, não, eu vou arriscar, porque a pessoa que tá comigo tá passeando. E se eu não for junto, ela vai passear sozinha e eu vou ficar aqui sentado olhando. Eu vou tentar. Coloquei o pé virou. Né? A areia fofa. Então, eu já tô pensando aqui, próxima vez que eu for pra praia, que eu tiver que andar na areia, tem que ser aquela areia batida, né? Que é dura, pra gente poder ter firmeza pra colocar o pé. Aquela fofa realmente já não é mais pra mim. Então, a gente vai buscando soluções, né? Mas, não vou entrar mais, não vou mais. A vida vai passando, né? E a gente vai se limitando cada vez mais até chegar ao ponto que, e aí? É só sofá? Né? Não, então o aguardar é confiar, é acreditar também. Não é só esse negócio de, eu vou esperar. Vai esperar e vai cair do céu? Você tem que agir. O aguardar também é agir. É buscar o plano B, sempre. Se não der o certo B, vamos tentar o C, o D, tem o alfabeto inteiro pra gente tentar. Mas o aguardar, para muita gente, infelizmente, inclusive dentro das religiões, o aguardar é confiar que tudo Deus vai fazer por você, que Jesus vai fazer por você. Não, eles dão condições de você fazer. O aguardar é esperar o momento certo para agir. Agir de uma maneira equilibrada, uma maneira que você não cause problemas às pessoas e não traga problemas para você. Não é fácil, mas é gratificante quando a gente consegue entender e praticar o aguardar, como realmente ele é. Vamos esperar com paciência, mas vamos agir com equilíbrio, com sabedoria, confiantes de que a gente não está sozinho. Tem uma espiritualidade que trabalha junto com a gente e que dá forças para a gente poder suprir as nossas necessidades diárias. Então, confiar e aguardar significa esperar o momento certo para agir.